Varginha tem 3 mulheres homenageadas. Nós estamos homenageando aqui essas 3 mulheres que estão aqui no nosso telão. A mulher da esquerda é a Mariângela Calil, uma figura conhecidíssima aqui em Varginha, e vamos ter ao longo da programação uma palestra falando dela. A da direita é a dona Terezinha Sério, artista plástica daqui de Varginha. Ela é uma simpática senhora de 98 anos, que tem a sua escola de arte há 64 anos e que tem contribuído muito com a cultura na nossa cidade. E a mulher do meio é a mulher de quem eu vou falar, Mieta Santiago. Mas primeiramente deixa eu me apresentar. Eu sou Gustavo Uchoas Guimarães, sou professor de História, sou escritor, escrevo umas poesias, depois vocês podem ir lá olhar meus livros, não só olhar, compra também, porque eu estou precisando. Estou fazendo doutorado em educação lá no Paraguai, vou uma vez por ano, agora falta uma vez só para eu ir ao Paraguai para defender a tese de doutorado. Aí estou juntando dinheiro vendendo livro, então por favor vai lá e compra para me ajudar a defender a tese de doutorado. E sou natural da boa terra de Itanhandu, né? Sou itanhanduense, de nascimento, alma, coração e tudo mais. Moro em Varginha há 17 anos. Atualmente vice-presidente da da Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas. Também sou membro da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, membro correspondente da Academia Caxambuense de Letras, também membro do Instituto Histórico e Geográfico do Sul de Minas, do Grupo Literário Prosa e Verso, lá de Itanhandu, lá da Boa Terra, e do Conselho Deliberativo Municipal de Patrimônio Cultural de Varginha. Eu sempre tive muito apego à leitura, sempre gostei. Inclusive, contam os meus pais que por volta aí dos 3 para 4 anos de idade eu estava lendo já. Eu lia. Tanto é que eu entrei na escola sabendo ler e escrever, lá na saudosa Escola Municipal Várzea do Rio Verde, lá em Itanhandu, a escolinha da Várzea lá, em 1993. E os livros sempre fizeram parte da minha vida, né? Sempre gostei de ler de tudo, inclusive com muita alegria. Eu tava olhando ali os livros da Stock e achei alguns dos meus autores favoritos, principalmente o francês Júlio Verne e a inglesa Agatha Christie, fantásticos. Mas atualmente também meus autores favoritos são os autores dessa região. E é uma coisa que eu gosto muito de passar para o meu filho. Eu tenho um filho, Alexandre, tem 9 anos, é escritor também, está com um livro dele ali, depois vocês vão lá ver e compra também para ajudar o menino. Aí o dinheirinho da venda do livro dele não vai me ajudar no doutorado no Paraguai não, aí é para ele mesmo, tá? E um livro que ele escreveu aos 6 anos de idade, agora ele tem 9. Então assim, é uma coisa que eu procuro passar para o meu filho, né? Esse gosto pela leitura, essa alegria de ter um livro nas mãos. E eu sempre estou andando com um livro por aí, um livro embaixo do braço, um livro na mochila, na mala. E foi graças ao leitor que eu me tornei escritor. E aí em 2019 publiquei meu primeiro livro, Histórias e Culturas Indígenas na Mantiqueira e Vale do Rio Verde,
eu pesquiso a história indígena da nossa região, porque me incomoda muito até hoje as pessoas contarem a história da região, começando pelos brancos que chegaram aqui. Então aí eu comecei a pesquisar os que estavam aqui antes dos brancos e que se misturaram a essa população. Então, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho de pesquisa, tem um livro meu sobre isso lá também. E aí, lendo como leitor, assim, assíduo, como escritor, eu conheci Mieta Santiago. Eu gosto muito de pesquisar os escritores daqui da região, né? E valorizar o que é nosso, afinal de contas, não? Tem que valorizar o que é nosso. E aí, conheci Mieta, só que primeiro, eu conheci Mieta Santiago no seu lado político. Depois eu conheci o lado literário de Mieta. Quem foi Mieta? Vamos lá. Aliás, deixa eu mudar a pergunta. Quem aqui, antes de eu falar de Mieta agora, quem que já tinha ouvido falar de uma figura histórica chamada Mieta Santiago? Levanta a mão. Quem já tinha ouvido falar de Mieta Santiago? A Sandra, o Celso. Aí, e mais um outro. E se eu contar que Mieta Santiago nasceu aqui em Varginha, e as mulheres do Brasil inteiro têm uma dívida histórica com Mieta Santiago? Mas como assim? Bom, eu vou contar um pouco da história dela. Essa é também a palestra. Vocês vão entender o que as mulheres aqui presentes, e as que não estão presentes também, o que as mulheres do país inteiro têm a ver com Mieta Santiago. Primeiro, o nome dela não era Mieta, era Maria Ernestina Carneiro Santiago. E depois que ela casou, ainda aumentou, Manso Pereira. Tá. Mas desde criança conhecida como Mieta. E ela cresceu aqui em Varginha. O pai dela era jornalista, professor e inspetor escolar. Ele chegou a abrir uma escola aqui em Varginha no final do século XIX. Abriu também uma escola em Belo Horizonte na década de 1910. Aliás, na década de 1900, quer dizer. E quando Mieta tinha 11 anos de idade, ela foi embora para Belo Horizonte. O pai dela queria que ela fosse professora. E ela, na década de 1910, já mostrando que era uma mulher à frente do seu tempo, ela falou: não, eu não vou ser professora não, eu quero ser advogada. Era uma época em que normalmente o exercício da advocacia era dominado pelos homens. E Mieta falou: não pai, eu vou ser advogada. Ela terminou os estudos primários e secundários, foi fazer a faculdade de Direito, primeiro em Belo Horizonte, depois ela terminou a faculdade em Paris. E o tempo que ela ficou em Paris, ela teve contato com várias ideias, veio com essas ideias para o Brasil. E quando ela se formou na faculdade de Direito, começou a exercer a advocacia, o pessoal primeiro estranhava, né? Mas mulher advogada? Mas uma coisa incomodava Mieta Santiago. Naquela época as mulheres no Brasil não podiam votar e nem se candidatar em eleições. Quem controlava a política eram os homens. E Mieta encontrou uma baita de uma brecha na Constituição brasileira, a Constituição de 1891,
colocava quem não podia votar, trazia um dos artigos, quem não podia votar, e não mencionava as mulheres. Mas mesmo assim, por conta de uma lei da época do Império, as mulheres eram barradas da participação política, não podia votar nem se candidatar. Aí o que Mieta fez? Mandado de segurança na justiça. Em 1928, Mieta Santiago entrou com mandado de segurança na justiça para exigir o cumprimento dos seus plenos direitos políticos, alegando que a Constituição de 1891 não mencionava as mulheres entre os grupos que não podiam votar. Então, por que as mulheres eram barradas da participação política? O juiz, Dr. Nestor Rangel, natural daqui do sul de Minas também, era um sujeito lá de Carmo de Minas, deu ganho de causa para Mieta Santiago. Mieta Santiago foi, portanto, a primeira mulher no Brasil a conseguir plenos direitos políticos, votar e ser votada, porque Mieta ia se candidatar na eleição daquele ano. Mieta abriu caminho para outras mulheres, porque aí, diante da decisão do juiz, Dr. Nestor Rangel, diante da decisão dele em Belo Horizonte, muitas outras mulheres no Brasil começaram a entrar com mandado de segurança também. Não, a gente quer votar e quer candidatar também. A gente quer, ué. Por que a política tem que estar só na mão de homem? Por que só homem tem que decidir por nós? Por que o homem tem que decidir os rumos do país? E aí aquela eleição de 1928, que era para deputado e para prefeito, nessa eleição, Mieta não ganhou. Ela teve votos em Belo Horizonte, mas não ganhou para deputada. Mas no Rio Grande do Norte, Luísa Soriano foi eleita a primeira mulher prefeita na América Latina, em razão dessa abertura a partir da decisão que deu a Mieta Santiago os seus plenos direitos políticos, votar e ser votada. E ela não parou sua luta por aí. A gente vai ver, por exemplo, na década de 40, Mieta Santiago no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, lutando pela formação do Sindicato das Donas de Casa, com a proposta de pressionar o governo federal para criar o Ministério da Mulher, para que houvesse políticas públicas de forma profissional para as donas de casa e que houvesse previdência para as donas de casa também, aposentadoria, que as mulheres fossem contempladas também pela previdência. Isso Mieta Santiago já lutando na década de 40. Hoje em dia, se você olhar atualmente, aí, o atual governo federal, nós temos o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Cidadania, que desenvolve políticas públicas para as donas de casa também, e hoje em dia a Previdência também contempla as donas de casa. Então, quando eu conheci esse lado de Mieta Santiago, eu falei, nossa, que mulher fantástica. E eu conversava com todo mundo aqui em Varginha, ninguém tinha ouvido falar da bendita da Mieta Santiago. Eu falei, caramba, a mulher é daqui. E as mulheres do Brasil têm assim, tem hoje seus plenos direitos políticos, graças à luta de várias mulheres, mas também de uma que é nossa. Né? Toda a reverência a Berta Lutz, toda a reverência gente, fugiu agora. Aí passou aqui a primeira deputada estadual e que criou o Dia do Professor, a primeira deputada negra no Brasil. Mas toda a reverência às mulheres que lutaram e que lutam ainda. Mas a Mieta é nossa, né? A Mieta é nossa. Então, e aí quando eu conheci esse lado da Mieta, eu fiquei curioso com outros lados. Por exemplo, uma coisa que me intrigava, o sobrenome.
Eu já fiz parte, já foi extinto, mas eu já fiz parte do Instituto Genealógico Sul-Mineiro. E sempre gostei de genealogia. Sempre gostei de saber quem são meus tataravós, meus antepassados, lá para trás e tal. Então, quando eu bati o olho no sobrenome da Mieta, eu falei, eu conheço esse sobrenome de algum lugar. Carneiro Santiago. Aí lá fui eu pesquisar. Aí descobri algumas coisas. Por exemplo, pelo lado da mãe da Mieta, que era de sobrenome Nogueira, Mieta é descendente do fundador de Baipendi, Tomé Rodrigues Nogueira do Ó. O fundador de Baipendi é antepassado também de Oswaldo Aranha, diplomata, Oswaldo de Andrade, escritor, e Marquês de Baipendi, na época do Império. Então a Mieta tem uns parentes interessantes. Pelo lado do pai, Carneiro Santiago é de Cristina, aqui no sul de Minas. E aí fui puxando a árvore genealógica dela, daqui e dali, descobri que a Mieta Santiago e eu temos um antepassado em comum. Pronto! Aí eu comecei assim, brincando, né, a me referir a Mieta como minha parente. Minha parente. A gente tem um antepassado em comum que viveu em São Paulo no século XVII, chamado Antônio Bicudo. E aí, através de alguns filhos dele chegaram na Mieta, através de outros filhos dele chegaram em mim. Aí eu falei, cara, que legal. Mas aí eu descobri também o lado literário. Eu via lá na biografia da Mieta, ela escreveu alguns livros. Aí eu procurava e nada. Aí eu falei, bom, vamos ver se a gente acha alguma coisa nos jornais. Aliás, fica a dica. Quem quiser pesquisar jornal antigo, é a hemeroteca da Biblioteca Nacional, ó. Show! Né? Você pesquisa lá, joga no Google lá, Memória BN, que é Biblioteca Nacional.gov. Aí já te indica lá. Fui pesquisar a Mieta lá. Achei um monte de poema dela. Falei, essa mulher escrevia bem. Aí achei na internet 2 livros dela. Achei 2 livros. Os 2 lançados em 1981. O livro As 7 Poesias, mas não tem só 7 não, tá? Na verdade são vários, são centenas de poemas, divididos em 7 temas. Um desses temas é Minas Gerais. E aí eu quero apresentar 2 poemas lindos da Mieta, que ela escreveu sobre Minas Gerais. Olha que lindeza, e ela tinha um estilo todo peculiar de escrever. Ela não era muito respeitadora de norma culta para escrita e tudo mais. Ela gostava de encher de letra maiúscula no meio da frase, ou escrever algumas palavras em caixa alta no meio dos poemas, encher de reticências, era Mieta, né? E aí, olha que poema lindo ela escreveu. Minas Gerais, a ti voltei, a ti voltei. Na boquinha da noite, quando os passarinhos voltam aos seus ninhos fofos, soltos no arvoredo, a tua voz ouvi de perto me chamando, eis-me contigo, em ti me sinto aconchegada. Sou teu poeta que voltou ao ninho antigo, as longitudes e altitudes de teus cerros moram nos longes luz dos olhos de meus versos. Em ti estou medida em liberdade e Deus. Em ti a minha história assume a tua história, qual fio de um colar que prende conta a conta as gotas de suor de nossa gente amada. Eis-me contigo, iluminada e luminosa, como os pardais banhados pelo sol poente, na boquinha da noite quando voltam aos ninhos. Ó, minha Minas Gerais. Lindo, lindo. E tem esse aqui também, ó, que ela fala de Varginha, inclusive. Esse poema aqui. Minas Gerais, a ti voltei, para me reencontrar no tempo assimilado,
por minha história de viver e ser vivida. Nascida eu fui naquela esgalga mantiqueira do casal mais estranho e nobre que já vi. Maria Elvira Luz Nogueira Santiago, alta, formosa, alegre, audaz, irreverente. Professor jornalista Ernesto Carneiro Santiago, idealista, culto, grave, humanitário. Minha mamãe, meu pai, dois anjos que voaram. Antes de mim, de certo, havia o meu irmão, também Ernesto Santiago Júnior, Santi. Foi na cidade sul-mineira de Varginha que meu corpo assumiu a minha identidade. Com os três queridos, minha vida me viveu, dando-me um lar, família, amor, poesia e Deus. Ó, minha Minas Gerais. Eu vou ter que estar paradinho. E já para encaminhar os finalmente, eu fiquei encantado. Esse livro é fantástico. Inclusive, quem entrar no site Estante Virtual, não, mentira, as 7 poesias não tem mais na internet. Mas quem entrar no Estante Virtual ainda vai ter lá 2 exemplares, 3 exemplares desse aqui. Uma consciência unitária para a humanidade. A Mieta, ela tinha uma pegada muito assim esotérica, ela gnóstica, né? E ela dizia que o mundo só ia melhorar quando houvesse uma consciência voltada para a unidade, não para a divisão da humanidade, uma divisão em países, divisão em povos, divisão em religiões, divisões, enfim, todas as divisões. Quando fossem eliminadas as divisões e as pessoas tivessem consciência da unidade. E é interessante a leitura desse livro, porque eu particularmente faço essa intertextualidade com a música Imagine, de John Lennon. Se você lê o livro Uma Consciência Unitária para a Humanidade e escuta a música Imagine de John Lennon, a ideia é a mesma. É a mesma ideia, a criação de uma consciência que vá além das divisões que fazem as pessoas brigarem, fazerem guerras, etc. E é muito bacana, esse livro aqui particularmente eu não abro mão de jeito nenhum, ainda mais que aqui tem, eu comprei ele no Estante Virtual. No Estante Virtual sei que tem mais 3 exemplares. Aí quem tiver sorte de comprar lá na frente, o meu veio com a dedicatória e o autógrafo de Mieta Santiago, né? Então, falei, eu não abro mão desse exemplar de jeito nenhum, olha lá. E na dedicatória, ela meio que já dá uma pista do que você vai encontrar no livro, olha lá. Paracaanda Ananda, a Mieta Santiago, irmã cósmica, gnóstica, esoterista, oferece uma consciência unitária para a humanidade, libelo profético, filosófico e sociológico que busca a unidade da família humana terráquea. Mieta Santiago. E Mieta morre em 1995, no Rio de Janeiro, aos 92 anos. E em 2017, a Câmara dos Deputados em Brasília criou um prêmio chamado Medalha Mieta Santiago para homenagear mulheres que lutam por seus direitos aqui no Brasil. Então, mulheres que lutam aí por igualdade de gênero, mais direitos políticos, direito ao trabalho, enfim. Mulheres que lutam por dignidade e respeito, né? Então, os deputados dão a medalha Mieta Santiago. Para terminar, já era para estar aqui na feira, mas a produção do livro não ficou pronta a tempo, mas assim que estiver pronta a produção, eu vou divulgar amplamente.
eu já estou com um livro pronto chamado Mieta, de Varginha para o Brasil. Então, essas histórias que eu contei e muitas mais estão nesse livro, tá? E eu falo que é um livro assim é um livro de homenagem e um livro para somar com as mulheres. Por quê? A gente está vendo aí uma onda pequena, porém barulhenta, uma onda de discursos nos Estados Unidos e que está sendo reproduzida no Brasil, de discursos contra o direito feminino ao voto. Então, há políticos nos Estados Unidos, e isso tem sido reproduzido aqui no Brasil por influencers, inclusive mulheres. Olha que absurdo, um discurso dizendo que mulher não deveria votar, não. No máximo dos máximos, quem deveria votar é a mulher casada, que aí pelo menos ela acompanha o pensamento do marido, mas que solteira não. Então, esse livro, Mieta, de Varginha para o Brasil, quando ele estiver pronto, eu vou divulgar amplamente o lançamento. Quero, se Deus quiser, lançá-lo não só aqui em Varginha, mas quero lançá-lo em outros lugares, Itanhandu, por exemplo, para ser aí uma soma. As lutas, eu não sou mulher, mas posso somar também, né? E é isso que a gente tem que defender, que todos tenham igualdade, todos tenham dignidade, todos tenham respeito. Muito obrigado.